Boa noite, minha família linda! Estamos começando mais um Bocas Miúdas e hoje o programa está importante, viu? Estamos aqui com a Adailton Francisco, tá certo? Dadal, eu chamo ele assim de Dadal, viu? Muito obrigado pela sua presença, fique à vontade, sinta-se em casa. Aqui o negócio é Bocas Miúdas, uma conversa pouca e vamos lá. É isso aí, ó. Vamos começar assim, Adailton. Quem é Adailton Francisco? Bom, primeiramente, boa noite aos ouvintes. Agradecer aqui pelo convite da gente estar participando aqui desse espaço importante que vem a cada dia ganhando mais audiência aqui no nosso município, justamente por isso, por ser divertido, por ser... as pessoas falam aqui de maneira espontânea e você trata de assuntos que têm a ver com o dia a dia da população valenciana. Então, inicialmente, eu quero lhe parabenizar por esse espaço e também lhe agradecer pelo convite de estar aqui conversando com você. Eu sou Adailton Francisco dos Santos, sou valenciano, ali nasci na Serra do Abiá, zona rural do município de Valença, profissão engenheiro agrônomo, fui vereador aqui no município de Valença por 2 mandatos, de 2013 a 2020. Na última eleição eu participei da chapa com a ex-prefeita Juscelia Nascimento, onde nós tivemos 13.500 votos, que eu não me canso de agradecer a essa votação que nós tivemos, uma votação expressiva, e eu tenho muito respeito com essa votação e também me sinto responsável, inclusive, de estar me posicionando nas questões da nossa cidade por conta dessa votação que nós tivemos, da confiança de 13.500 eleitores do nosso município. Olha aí, né? Adailton Francisco é esse nome aí. Agora, vem cá, próxima eleição, você vem como candidato a vereador ou a prefeito? Me diga aí. Bom, candidato a vereador já foi uma opção de não concorrer às eleições para vereador. Há uns 2 anos antes, eu já tinha, junto com uma equipe que sempre apoiou o mandato, por isso que o nome era o mandato da gente, durante meus 8 anos de vereador, eu fiz 8 plenárias. Todos os anos eu fazia uma plenária, sempre no início do ano, para avaliar o ano anterior e projetar o ano seguinte. E no dia 26 de janeiro de 2019, nós fizemos uma plenária com mais de 200 pessoas ali na CDL, e nessa plenária houve um encaminhamento da plenária que eu não deveria colocar mais o meu nome para concorrer a uma cadeira no Legislativo e me colocar à disposição para ser candidato a prefeito do município de Valença. E assim nós fizemos. Infelizmente veio a pandemia e isso aí mudou toda a programação, todo o planejamento, para quem estava se lançando como candidato novo, para poder correr os 4 cantos do município se apresentando, mesmo sendo vereador por 8 anos. Então isso acabou prejudicando a nossa pré-candidatura e a gente chegou nas convenções e ficamos aí como candidato a vice-prefeito na chapa com a ex-prefeita Juscelia, a qual nós tivemos aí 13.500 votos. Então, a questão de não ser candidato a vereador já foi uma opção, até porque eu entendo que você exerce um cargo, no caso o cargo eletivo de legislador, e eu não vejo que o legislativo é um espaço para se fazer, como fosse fazer carreiras. Você dá sua contribuição e tem que abrir espaço para que outras pessoas também possam chegar lá e fazer até um mandato melhor do que o seu. E eu sei que tem muitas pessoas que têm interesse em estar ali no Legislativo e é importante essa renovação. Então eu defendo, inclusive, a renovação. Então foi a opção de não concorrer ao cargo de vereador e partir para uma outra etapa, que é o Executivo. Não foi possível em 2020, 2024. O futuro a Deus pertence. Continuo trabalhando, continuo na política, continuo me manifestando sobre as questões da nossa cidade, e aí a conjuntura é que vai dizer se 2024 eu serei candidato a prefeito ou não, mas hoje eu trabalho nessa perspectiva. Olha aí, que massa, muito bom de saber disso, né? É mais um nome bacana, nome de força importante, porque a cada nova eleição a gente vê menos
menos nomes que a gente possa olhar e dizer assim, poxa, esse cara, ou essa mulher seria muito bom para a nossa cidade. A gente vê sempre os mesmos nomes, então quando a gente vê nomes diferentes, novos e tal. Eu vejo assim, só para completar esse assunto, eu não vou estar colocando nem impondo o meu nome. Acho que essa questão de candidatura é algo que deve ser construído. Agora também não dá para as pessoas ficar só criticando quem está no poder e não se colocar à disposição. Eu vejo muito isso, por exemplo, em relação ao legislativo. Critica muitos vereadores, mas na hora de você se colocar o seu nome, ser um candidato, ir para lá para fazer essa diferença que você acha que é possível fazer, aí não tem coragem de colocar o nome. E aí depois é só criticar que ninguém presta, que ninguém faz nada, mas é importante que as pessoas consideradas de bem, pessoas que têm trabalho, inclusive prestado e relevante, que se coloquem à disposição, porque o legislador, ele é um representante do povo. Então, se você vota em alguém, você está votando em alguém para lhe representar. Infelizmente, o que acontece é que muitas pessoas, quando chega na hora de dar o seu voto, está muito mais preocupado com o que ele vai ter em troca no imediato, no que é que o candidato vai dar para aquela pessoa, para dar aquele voto, do que a pessoa vai fazer durante os 4 anos ali no legislativo. E esquece que o legislador é quem vai estar junto com o poder executivo decidindo a sua vida, decidindo a questão da saúde, decidindo a questão da educação, decidindo a questão da segurança pública. Então é o seu representante que vai estar lá decidindo a sua vida. Se você botou um representante que você acredita que ele tem um potencial, que ele tem as condições, que ele tem tempo disponível, porque tem pessoas que estão no legislativo e tem 2, 3 trabalhos. Eu não sei qual é o tempo que acha para ser legislador. E aí, às vezes, você na hora de dar o seu voto, você não observa isso também. Aí depois quer reclamar do seu representante. É a realidade que a gente vê. Pois é, então assim, mas é culpa dele? Não, foi o povo que quis. Foi o povo que botou ele lá para ser o seu representante. Já está dizendo que é uma pessoa que não tem tempo para legislar, porque nós estamos numa cidade que tem 100 mil habitantes, que tem muitos problemas e que o principal papel do legislador é fiscalizar o executivo, e é muito difícil alguém fazer esse trabalho de fiscalização quando ele tem outros afazeres e que o legislativo, às vezes, se resume apenas na sessão ao dia de terça-feira à tarde. É muito comum a gente ver algum legislador dizer assim, eu não tive tempo de ler esse projeto. E os outros dias da semana está fazendo o quê? Então, a culpa também passa pelo eleitor. Então, o eleitor precisa ter mais responsabilidade na hora de escolher os seus representantes. Depois é muito fácil ficar só criticando, não acompanha o trabalho da Câmara, não assiste uma sessão da Câmara, não sabe de nada que está acontecendo. Aí bota todo mundo no mesmo grupo, como se ninguém faz nada, que todo mundo é igual. Então o eleitor precisa também mudar a sua maneira de olhar a política, de encarar a política, ter mais responsabilidade na hora de escolher os seus representantes. Então, por conta disso, aí vem também algumas frustrações, porque é muito frustrante você se debruçar, às vezes dias, procurar pessoas que conhecem mais do assunto do que você em relação àquilo ali, procurar juristas, procurar pessoas mais entendidas na política para você entender melhor um projeto, fazer um parecer, fazer uma defesa de um projeto ali no plenário, e de repente você vê lá um colega que nem sequer leu uma linha daquele projeto e levantar contra ao projeto, sem nenhuma argumentação, mas única e exclusivamente porque tem outros interesses por trás. Isso aconteceu comigo muitas vezes e é muito frustrante. Então, para não ficar também a vida toda só fazendo essas críticas e na hora de ser candidato, eu entendi que 2 mandatos já era o suficiente, que também quando eu me candidatei eu deixei bem claro para as pessoas que me apoiaram na época, que eu não pretendia fazer um trabalho para ficar anos e anos, não tenho nada contra a quem tem essa disposição, eu digo até disposição, e eu até assim admiro alguns que têm essa condição de ficar 3, 4, 5 mandatos, porque não é fácil também, porque do outro lado, do lado do vereador, é uma tarefa muito árdua, porque o povo também acha que o vereador ele tem um cofre em casa, que o que o vereador recebe no final do mês é para pagar água, é para pagar luz, é para dar uma cesta básica, é para uma conta de remédio e diversas outras questões. Então o povo também acha que o vereador ele está ali para dar as coisas, e aí acaba explorando também muito isso. É muito comum, isso aconteceu muito comigo, você está
na sua sala, a pessoa bate na porta, você abre e diz assim: eu quero falar com o vereador fulano de tal. Está falando com você, ele nem conhece. Sim, o que é que o senhor quer falar ou a senhora quer falar? Eu vim aqui, ele nem conhece quem é a pessoa, ele nem sabe, e aí muitas vezes vai lá se dirigir apenas, mas também isso é consequência de nós estarmos numa cidade muito carente. A pobreza é muito grande no nosso município, então falta muita oportunidade para as pessoas, e aí às vezes as pessoas enxergam no legislativo um espaço onde ela possa ir lá para estar resolvendo essas questões, quando na verdade deveria ser na Secretaria de Promoção Social, deveria ser na Secretaria de Saúde, porque é direito dele, é dinheiro que é pago essas ações pelos impostos que ele paga, mas aí às vezes ele sabe, o único caminho que ele sabe é ir lá buscar um vereador. E tem vereadores que, para se manter no poder, acaba alimentando esse tipo de relação. E aí aqueles que não fazem isso é tido como vereador ruim. Só que também aqueles que fazem isso é porque tem outras fontes além do ordenado do vereador, porque não tem condição de você bancar determinados apoios, como eu vejo aí alguns dá, só pelo valor que ele recebe do legislativo. Aquilo ali ele está certamente bancando de outras fontes, né, que ele tem. Então, por conta disso, eu encerrei aí. Não estou dizendo com isso que algum dia eu não possa voltar a ser candidato, não é isso, mas no momento eu não pretendo disputar as próximas eleições como candidato a vereador. Então, Dailton, assim, na sua opinião, Valença ainda vende muito roubo? Infelizmente, essa é uma prática que ainda é muito forte no nosso município. As pessoas chegar na hora da eleição, esquecer, inclusive, às vezes é muito comum a gente ver isso, você está ali no dia a dia, nos 3 anos e os meses que antecedem a eleição, apoiando, ajudando em alguma causa, e quando chega na hora da eleição, a pessoa lhe procura, você de repente não pode resolver aquele problema que ela está procurando, e aí um outro candidato vai lá, resolve, e ele esquece tudo aquilo, todo aquele apoio, todo aquele suporte que ele teve durante os 3 anos e pouco que você estava ali lhe apoiando. E aí simplesmente por alguém que está ali, que está com condição, sabe que para ganhar o voto tem que ter o dinheiro, ele com esse dinheiro ele acaba tirando às vezes a eleição de alguém que faz um trabalho, que representa, que faz o seu papel de legislador. Então é cada vez maior a influência do capital na eleição em Valença. Infelizmente essa é uma realidade. A cada eleição que passa está se tornando mais difícil você disputar a eleição se você não tem recurso. E aí eu lhe digo, recurso e financiadores. E na política não existe almoço de graça. Se alguém bota dinheiro para bancar a campanha de alguém, depois esse dinheiro vai retornar. E não é o mesmo dinheiro que... Pois é, então é um problema que a cidade ela vem cada vez tendo mais dificuldades, e aí eu entendo às vezes a frustração de algumas pessoas que até gostaria de ser candidato, quando vê o custo que é uma campanha, diz assim, eu não tenho esse recurso e não tenho disposição para fazer determinados acordos para ter esse recurso para disputar as eleições. Então eu também até entendo um pouco a frustração de alguns que gostaria, mas não tem essa disposição. Então o que a gente espera é que a população vá percebendo que não vale a pena aquela ajuda que você recebe num período eleitoral, porque isso depois tem um preço muito caro, não vale a pena, que você se atenha mais a avaliar as propostas, avaliar o grupo. Eu sempre digo isso. Às vezes a gente vota no candidato e não observa quem é o grupo que está acompanhando o candidato. Dificilmente uma pessoa, num período de campanha eleitoral, que tem ali pessoas que estão próximas, dificilmente essas pessoas não estarão no governo. E aí se foca só no candidato, esquece quem é o vice, esquece quem são as pessoas que estão ali no suporte, porque são essas pessoas que amanhã vão ser os secretários, são essas pessoas que amanhã vai estar influenciando no governo. Então eu observo muito essa questão do grupo. Quem é o grupo que está por trás deste candidato? O candidato é o principal, claro, mas também o grupo conta. E aí muitas vezes as pessoas não se deixam, não observam isso. E hoje vamos dizer assim, nesse período das fake news, isso é muito mais grave, porque existe as chamadas indústrias do fake news, onde uma pessoa fica atrás de um computador e de um dia para outro ele acaba atingindo a reputação de uma outra pessoa, ele acaba atingindo um trabalho de uma pessoa que é feito por muito tempo, e muitas vezes o eleitor também, de maneira irresponsável e até criminosa, acaba passando para frente também aquele fake news, porque o fake news tem quem produz,
e tem quem distribui de maneira intencional para ter um resultado para ter um resultado daquilo que vai provocar aquele fake news, e tem as pessoas que transmitem isso de maneira irresponsável, e até criminosa, porque ele está sendo um propagador de fake news. Ele está atendendo ou está fazendo um jogo sujo na política, que infelizmente nos últimos anos isso se tornou muito forte na política, não só, eu falo assim, na política a nível nacional, estadual e principalmente no município. Então esse é um problema que a gente tem hoje na política local, é a questão do poder aquisitivo, dos grupos que estão por trás das candidaturas e o crescimento da fake news. Com certeza. Adailton, você formaria uma chapa novamente com Juscelia? Olha, Juscelia fiz parte da chapa 2020 com Juscelia Nascimento, fui vereador quando Juscelia foi prefeita, não era da base de Juscelia, era um vereador crítico ao governo da ex-prefeita Juscelia, até porque eu fazia o meu papel de legislador e estar fiscalizando, mas não encontrei irregularidades a ponto de não ter feito nenhuma denúncia. Inclusive essa foi uma das fake news que foi distribuída no período eleitoral, que Adailton Francisco tinha denunciado a prefeita Juscelia. Não existe nenhuma denúncia apresentada por Adailton Francisco à ex-prefeita Juscelia. O que houve, que agora veio à tona aí com a atual gestão do prefeito, foi que na época o prefeito era vereador, ele fez uma denúncia de supostos abastecimentos de veículos que estavam sucateados, inclusive apresentou essa denúncia no Ministério Público, e o vereador chegou na Câmara apresentando documentos, apresentando fotos dessa denúncia. O que é que cabe ao Legislativo quando chega uma situação dessa? Vamos investigar. Foi o que eu fiz na época. Eu disse, não, gente, ainda disse para o vereador, senhor vereador, o senhor, cabelos brancos, segundo mandato, era terceiro mandato, sabe da gravidade do que o senhor está falando aqui. Então essa casa não pode se calar diante de uma gravidade dessa que o vereador está trazendo. Então, baseado no regimento do Poder Legislativo, eu fui um dos vereadores que solicitei que fosse feito um processo de investigação para saber se o vereador estava correto ou se realmente existia aquelas irregularidades. Só que para esse processo ele caminhar no Legislativo, ele inicialmente dependia da assinatura de 5 vereadores, que é chamada fazer um requerimento. Eu tive as 5 assinaturas na época dos 5 vereadores. Nós, então, na sessão seguinte, apresentamos esse requerimento que dependia da aprovação de 10 vereadores, ou seja, 2/3 dos vereadores teriam que aprovar o pedido de investigação. Infelizmente, dos 15 vereadores, só 5 votaram pela investigação e 10 votaram contra. Disse que o que estava sendo denunciado ali já tinha sido apresentado no Ministério Público, que o Ministério Público ia fazer as investigações e que não era motivo para a Câmara abrir um processo de investigação. Então, nós fomos derrotados naquele período ali por 10-5 e o processo não foi à frente, mas ali não foi uma denúncia que eu apresentei. Eu pedi que a Câmara investigasse uma denúncia que o vereador fez. E aí utilizaram agora na campanha política fake news, inclusive um dos candidatos a prefeito, advogado, teve coragem de chegar no debate e fazer esse tipo de afirmação, dizer que um candidato a vice tinha denunciado a candidata a prefeita, que tinha feito a denúncia, quando na verdade eu nunca fiz denúncia contra a Juscelia. Então, em 2020, por isso que eu não tive problema nenhum, principalmente avaliando o que foi o governo de Juscelia e o governo de Ricardo, fazendo uma comparação. E aí sim, Ricardo, eu posso me dizer que eu fiz várias denúncias. Denúncia no Ministério Público, denúncia no TCM, inclusive denúncias que foram acatadas, denúncia que o TCM apresentou na hora do julgamento das contas do ex-prefeito e penalizou o prefeito por conta dessas denúncias. O Ministério Público ainda está rolando no Ministério Público. Agora, contra a Juscelia, eu não fiz nenhuma denúncia. 2020 nós caminhamos junto aí, candidato a prefeito e vice. 2024, futuro a Deus pertence. É uma pessoa que tem um legado no nosso município. Eu hoje trabalho para ser candidato a prefeito, não trabalho para ser candidato a vice, trabalho para ser candidato a prefeito. Agora, 2024 vai depender da conjuntura. Não tenho nada contra, problema nenhum. Se caso eu não conseguir viabilizar a candidatura, ela tiver numa melhor condição da gente estar caminhando ou estar na chapa ou apoiando, porque também não quero dizer que eu tenho que ser candidato, possa ser que tenha outros nomes com melhor viabilidade eleitoral e a gente vai estar apoiando o projeto
porque eu vou muito pelo projeto. Qual é o projeto que está sendo apresentado para a nossa cidade? Então, possa ser que seja ela que esteja à frente desse projeto e eleitoralmente tenha as melhores condições para ganhar as eleições. Mas hoje eu trabalho para ser candidato a prefeito em 2024. Essa pergunta é muito importante. Você foi colega de Jairo enquanto ele era vereador, né? Vocês trabalharam juntos ali na Câmara. Hoje, a postura de Jairo te surpreende? Rapaz, não dá para tomar água antes de responder essa... Vamos lá, vamos para o próximo bloco aí. Quer que eu puxe logo? Vamos lá. Próximo bloco, Adailton vai responder a essa pergunta. Olha, eu preciso tomar uma água para respirar. Fica aí, não perca que no próximo bloco Adailton vai falar tudo sobre isso. Oi pessoal, eu sou Jean Teixeira e eu quero falar para vocês como é importante ter um influenciador para suas redes sociais. Ter alguém para falar da sua marca nas suas redes sociais vai dar mais personalidade à sua empresa. As pessoas estão cansadas de ver arte e anúncios o tempo todo. Chega a ser cansativo. Por isso, investir em micro-influenciadores vai trazer mais personalidade às suas redes sociais. O público busca interação, relação e conteúdos que o agradem. E nada melhor do que um micro-influenciador para dar cara à sua empresa, trazendo bastidores, brincadeiras e dinâmicas. As pessoas buscam entretenimento e se relacionar nas redes sociais. Por isso, ter alguém que dê a cara à sua empresa pode ser muito legal e trazer vários benefícios. Finalizo a dica de hoje e espero que vocês gostem. Mais do que uma agência, somos uma parceria de sucesso. Voltamos com o nosso Bocas Miúdas de hoje. Hoje estamos com Adailton Francisco. Olha, a gente foi para o intervalo com uma pergunta. Ele me disse que precisava tomar uma água. Respondeu. Vou fazer aqui de novo para você que chegou agora, que não acompanhou. Adailton, você foi colega de Jairo enquanto vereador. A postura dele hoje te surpreende? Olha, eu fui colega de Jairo Batista 2013 a 2016, um vereador bastante combativo, inclusive eu dizia lá no Legislativo que era um exemplo para mim, enquanto vereador que estava chegando. Nós fizemos uma boa dupla na Câmara, ele é oposição, eu também oposição, só que eu fazia uma oposição sem ir para o radicalismo, daquilo que eu entendia que era errado no governo, eu me posicionava aquilo e com muita responsabilidade. Nunca fiz nenhuma denúncia e as coisas que eu me posicionava, sempre me posicionava tendo dados, tendo informação. Mas aprendi muito enquanto vereador com o Jairo Batista. Acredito que foi um bom vereador, pelo menos a população reconhece isso, uma pessoa de uma índole inquestionável. Então, considero que enquanto vereador, pelo menos no período que nós estivemos juntos, um vereador muito bom, um vereador dedicado, sempre estava nas sessões da Câmara, sempre estava no seu gabinete atendendo a população, sempre fiscalizando o Poder Executivo. Era um vereador que praticamente todos os meses ele ia no TCM, na época o TCM funcionava aqui ainda em Valença, e todo mês ele ia lá para estar averiguando as contas da gestão. Ele estava sempre pesquisando no próprio, através do computador, o site, o Transparência, o Diário Oficial. Então foi um vereador muito combativo. Eu aprendi muito enquanto vereador com Jairo Batista pela postura que ele tinha de zelar pela boa aplicação dos recursos públicos. Falava muito na austeridade, muito em combate à corrupção, combate ao nepotismo, se posicionava muito em relação a essa questão da dispensa de licitações e inexigibilidade, quando o governo assim o fazia por diversas vezes, apesar que é uma prática legal, a legislação permite que faça a dispensa, mas isso tem critérios e não pode também ser uma prática da gestão. Então, o vereador, ele, por diversas vezes, fez duros pronunciamentos contra
aos prefeitos, no caso que ele era vereador, e quando nós fomos colegas, eu ouvi muito isso. Então, hoje, enquanto prefeito, que eu tenho dito, inclusive pronunciado nas minhas redes sociais, é que parece que aquele discurso de vereador ficou no vereador. Hoje é gestor. É muito assim. Antes era pedra, hoje é vidraça. Mas é uma vidraça que deveria estar mais protegida, por conta de que conhece o processo, sabe como é que funciona. Criticou muitas práticas de governos anteriores, que infelizmente nesse governo agora está se repetindo. Nós estamos aí, completamos no último dia 30, 180 dias de governo, são 6 meses de governo. E na área, por exemplo, da licitação, a gente ainda continua vendo aí renovação de dispensa de licitação. A licitação é feita logo que o governo inicia os serviços essenciais. A legislação permite que faça uma dispensa de licitação por 90 dias, que é o período que o governo tem para organizar a casa, organizar o setor e aí fazer as licitações. Mas o que nós temos visto é que muitas dessas dispensas, ao completar os 90 dias, pede-se mais 90 dias, que a legislação também permite até 180 dias, mas isso em casos excepcionais. Mas, infelizmente, algumas coisas estão se tornando uma prática. Então, nos primeiros 90 dias, era para estar organizando todo o processo de licitação, para que, quando completasse os 90 dias da dispensa, você já iniciasse com a empresa que realmente vai tocar aquele serviço ali. Não é o que nós estamos vendo. Então, tem áreas, setores importantes aí, que venceu agora os 180 dias, ou vai vencer, e ainda não tem edital para fazer licitação desses setores. Então, isso é muito preocupante. Então, essa era uma prática que ele questionava muito quando ele vereador. A mesma coisa a questão do nepotismo. Não é nepotismo que está hoje aí, por conta que a legislação permite o gestor nomear parentes em chamados cargos agentes políticos. Mas essa é uma prática também que enquanto vereador ele criticava muito. E hoje a gente vê a família do atual prefeito na gestão. Então, é legal, mas talvez não seja moral, por conta principalmente das críticas que ele fazia aos outros gestores que tinham esse tipo de prática. Então, fazendo aqui voltando à pergunta que você colocou, eu vejo que existe uma diferença do discurso do vereador e da prática do gestor. Mas isso tudo tem a ver com o nosso primeiro bloco, quando eu falei para você, às vezes o eleitor ele elege um prefeito, mas ele não observa quem é o grupo do prefeito. Você vê que hoje o primeiro-ministro do prefeito era um desafeto político do prefeito até pouco tempo atrás, até por questões pessoais. E de repente, de uma hora para outra, se tornou hoje o homem de confiança do prefeito, e quem acaba dando as coordenadas dentro da gestão, todo mundo sabe disso, ou pelo menos a cidade comenta isso, é quem está dando as coordenadas dentro da política. E quem acompanhou a época de vereador sabe como eram as críticas duras que Jair fazia ao então prefeito da época, Cláudio Queiroz, a ponto até de fazer diversas denúncias no Ministério Público. E aí, de uma hora para outra, isso tudo foi esquecido e hoje se tornou uma das pessoas muito influentes dentro do seu governo, que inclusive é o que a gente ouve aí, às vezes as pessoas não têm a coragem de falar, mas nos bastidores se comenta muito isso. E até alguns demonstrando determinadas preocupações, porque sabe que o prefeito tem dificuldade de tocar a gestão, infelizmente essa é uma realidade, ele tem dificuldade de entender do processo administrativo, e hoje a gente está vendo que é um governo que está travado, e aí eu acabei de falar aqui da questão das licitações. Então, ele tem dificuldade hoje de fazer determinados processos, e isso tem, inclusive, impedido o desenvolvimento da cidade. Isso tem questões básicas que deveriam estar acontecendo, não está acontecendo por conta parece que é um governo que está travado. E aí a gente ouve também que internamente tem problemas, tem desconfianças, tem grupos
que se opõem dentro da própria gestão, e isso acaba impactando nos resultados dessa gestão para a população valenciana. Adailton, eu acho que na última semana, se não me engano, eu li uma matéria sua, você falava de tipo, possível CPI e tal, com relação aos combustíveis e tal, todo esse escândalo que começou a surgir. Na sua opinião, como você enxerga isso para um prefeito que está chegando agora e já está com esse nível de escândalo? Bom, certamente você está falando de um texto que eu postei na minha rede social, no Facebook, quando eu faço uma relação e trago até o livro do Pequeno Príncipe, para falar um pouco da atuação do prefeito, e eu fiz duras críticas, que fique bem claro que ali eu estou falando do gestor, não estou falando da pessoa, porque às vezes as pessoas confundem muito isso. Não estou falando da pessoa, disse aqui anteriormente que Jairo, até onde eu conheço, o Jairo que eu conheço, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem uma índole, que foi um bom vereador, que eu aprendi muito com ele enquanto vereador, mas agora eu estou falando do gestor. Enquanto gestor, as críticas que eu apresentei ali foi do gestor. E aí, inclusive, na semana passada, aliás, essa semana ainda, ele deu uma entrevista em uma emissora da cidade, ao invés dele responder ao repórter do que foi perguntado, ele resolveu ir para ataques pessoais. Certamente ele foi porque está acuado, não tem resposta para o que foi perguntado a ele, e aí resolveu ir fazer ataques pessoais. Infelizmente, lamento muito por essa postura do prefeito. Então, o que eu coloquei ali são os indícios. E quando eu falo indícios, eu não estou dizendo que está existindo, mas os indícios diante de diversas denúncias apresentadas em redes sociais, apresentadas aí por diversas pessoas que têm colocado números, têm colocado vídeos, têm colocado planilhas, têm chamado a atenção. Quem olha o Diário Oficial sabe da quantidade de dispensa de licitação que tem sido feita por esse governo. E aí é disso que eu estou falando. E na última semana surgiu aí nas redes sociais um vídeo onde um morador da nossa cidade, ele faz denúncias gravíssimas contra a atual gestão, e denúncia é para ser investigada. E quem deve fazer isso no município? A primeira investigação, acredito que é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, ele tem essa prerrogativa de fiscalizar o Executivo. Então, se tem uma denúncia, e principalmente quando essa denúncia, ela traz fontes que você vai verificar, e a informação que essa pessoa traz está numa fonte confiável, que é o TCM, que é o SIGA TCM, que é o sistema aonde do TCM, aonde a prefeitura todos os meses envia os dados, principalmente nessa questão do combustível, quanto gastou, quais foram os veículos abastecidos. Então isso tudo está no TCM. E quando eu vi os vídeos rolando nas redes sociais, eu fui dar uma olhada no que estava sendo chamado a atenção ali, por exemplo, na placa do veículo. E lá o que a pessoa está dizendo está exatamente como está no SIGA TCM. Uma ambulância do distrito de Guaibim consumiu no mês de maio 1.140 litros de combustível, que isso dá mais de 10 mil quilômetros que dá para rodar em um mês. E aí chama a atenção das pessoas por conta de onde está o distrito de Guaibim para Valência. Mas isso não quer dizer que houve irregularidade, porque de repente essa ambulância ela pode ter feito serviço fora dessa rota Guaibim-Valência, mas chamou a atenção do cidadão, e o cidadão fez a denúncia. Então cabe a quem? Ao Legislativo investigar, o Legislativo pegar esses números, procurar saber qual foi o trajeto que essa ambulância fez durante os 30 dias, comprovar isso e dizer assim, olha, a denúncia ela é infundável, a denúncia ela tem até os números do TCM verdadeiro, mas realmente houve esse trajeto. E aí, quando eu falo no texto que existem elementos hoje que, se a Câmara quiser, ela tem condição hoje de abrir um processo de investigação, é por conta disso, a questão desses supostos abastecimentos de veículos que não estão fazendo o seu devido trajeto
de veículos com super abastecimento, como é o caso dessa ambulância, e tem outros casos que a gente sabe que tem, que já ouvi também em rede social e a gente pesquisa um pouco, sabe que tem outras suspeitas. Eu estou falando aqui de suspeita, não estou acusando ninguém, e as suspeitas elas são para serem analisadas e investigadas. E aí eu defendo, inclusive, que a partir do momento que você faz a investigação e comprova que aquilo que alguém foi para as redes sociais denunciar, que aquilo ali não é verdadeiro, é calunioso, que entregue ao setor jurídico para que também tome as providências. Porque ninguém pode sair por aí também fazendo denúncias infundáveis com a intenção de atingir a imagem de A, B ou C. Não pode. Então, alguém para fazer uma denúncia hoje, ele precisa ter base, ele precisa ter informação e comprovação. Então, cabe ao gestor investigar, se houve irregularidade, punir quem tem que ser punido dentro da administração e, se não houve irregularidade, entregar ao setor jurídico e pedir que as providências cabíveis sejam tomadas para que as pessoas também não se achem no direito de ficar por aí fazendo denúncia infundada. Então, quando eu coloquei lá no texto, foi dizendo que se o Poder Legislativo, deve fazer essa investigação, e pelo que eu acompanhei na terça-feira na sessão da Câmara, alguns vereadores amenizaram, infelizmente, alguns amenizaram a denúncia, outros tiveram uma postura correta, que eu acho que é de pedir documentação ao Poder Executivo, para que a partir dessas documentações eles possam fazer as suas investiduras, porque também o Legislativo não pode ficar pautado pelo que as redes sociais apresentam, mas ele também não pode fechar os ouvidos nem os olhos para o que a rede social está apresentando. Então, o que eu vi da terça-feira foi alguns vereadores também preocupados, pedindo documentação para que se aprofunde nessa investigação, e aí sim, quem sabe lá na frente, se a Câmara entender que tem indícios e que precisa de uma investigação mais profunda, apresente uma denúncia junto ao Ministério Público, que aí o Ministério Público, acatando a denúncia, vai abrir uma ação civil, e essa ação civil pode sim ser encaminhada para a Câmara de Vereadores, e a Câmara até tem que tomar uma providência mais dura e punitiva com o Poder Executivo. Mas essa é a realidade hoje. Essa questão do combustível acabou mexendo muito aí com o Poder Executivo, a gente sabe disso, e até o comportamento do prefeito na entrevista, eu vi que ele estava nervoso, porque isso vai de encontro, inclusive a denúncia que ele fez em 2015 foi justamente sobre essa questão de combustível. Então, na época ele queria que investigasse, e hoje vai ficar nervoso quando alguém está se propondo a investigar, e aí segundo o prefeito, e isso foi publicado também no Diário Oficial, uma suposta sindicância para investigar o caso. Uma sindicância um documento que não diz nada com nada, um documento que não traz prazos de investigação, um documento que não traz a comissão, quem são as pessoas que vão compor essa comissão, quem são os servidores que vão compor essa comissão. E aí, quando o prefeito foi perguntar, ele disse que ele não se envolve nisso, que ele não sabe, não se envolve com nada disso, ele quer saber só do resultado. Mas o documento que foi apresentado ali, espero que exista ali uma retificação desse documento, ele não vai a lugar nenhum, porque a gente não sabe quem é que vai investigar, quem é que está sendo investigado, qual é o prazo que tem para se apresentar esses resultados. Então, foi simplesmente publicado no Diário Oficial um decreto, me parece que na segunda-feira à tarde, mas que essa sindicância, no meu entendimento, não tem nada a ver com sindicância aquilo ali. Então, a gente espera que seja corrigido e que realmente essa sindicância aconteça e que os fatos venham a ser apresentados à sociedade, porque quem está no poder público, ele tem a obrigação de dizer e prestar conta dos seus atos. Com certeza. Porque ali ele está lidando com recurso público. Então, o sujeito que está lá, como secretário, prefeito, vereador, quem quer que seja, ele tem a obrigação de prestar esclarecimento à população. Então, foi isso que aconteceu, e por isso que eu acabei escrevendo um texto, já que hoje eu não sou vereador, mas eu sou cidadão e continuo fazendo o meu trabalho de cidadão, mas o texto foi muito mais no sentido de alertar o próprio prefeito, né, dele ter mais cuidado até com quem está o cercando, para que ele abra mais o olho para saber realmente quem é que está trabalhando para lhe ajudar e quem é que está trabalhando para lhe prejudicar. Agora, se ele não entendeu dessa maneira, ele quer continuar com as vendas, ele continue, porque o CPF que está lá é o dele,
e certamente depois quem vai responder pelos equívocos e os erros da gestão não é eu, vai ser ele. Mas a minha intenção ali no texto não foi atingir o prefeito, não foi desmoralizar o gestor, mas foi no sentido de, enquanto cidadão, de me posicionar e fazer uma crítica forte, mas uma crítica em cima dos fatos do que está acontecendo. Após, viu? Após. Adelto, como está sendo para você ficar sem mandato? Para mim não fez muita diferença, porque quando eu passei a ser vereador, eu já tinha um trabalho, já fazia um trabalho social, já tinha um envolvimento, não me afastei desse trabalho pelo fato de ser vereador, e hoje a diferença é que eu não estou na Câmara, não faço parte lá do plenário, não tenho hoje a investidura de ser um vereador, de falar como vereador, mas continuo fazendo meu papel enquanto cidadão, então não tenho saudades também da questão do mandato, também não tenho arrependimento, acredito que dentro das minhas possibilidades eu me dediquei ao máximo possível para fazer o melhor possível em relação à vereança. Fui um vereador que, posso dizer isso, até para que sirva de exemplo para outros, eu nunca faltei uma sessão, 8 anos de vereador, não faltei uma sessão, até o período que eu estava com Covid, coincidiu com o período que as sessões estavam acontecendo de maneira remota, e eu tive condição de casa participar da sessão da Câmara. Então, nunca faltei uma sessão da Câmara, sempre procurei participar das comissões, fiz muitas audiências públicas, dentro das minhas condições, visitei, procurei ver as ações do Poder Executivo, me dediquei única e exclusivamente à vereança. Durante esses 8 anos eu não tive um outro emprego, inclusive, quando eu fui eleito vereador, eu tinha um emprego de carteira assinada. A primeira atitude que eu fiz foi pedir dar baixa na minha carteira para poder, a partir de 1º de janeiro, estar única e exclusivamente dedicado à vereança, e assim eu fiz durante 8 anos. Então não tenho nenhum arrependimento em relação à questão do período que eu passei, mas hoje o fato de eu não ser vereador para mim não fez muita diferença, que eu continuo fazendo o meu trabalho que eu sempre fiz, na questão daquilo que eu acredito, que é na organização popular, que é buscar apoiar para que as comunidades possam ter acesso às políticas públicas, e até com o conhecimento que eu adquiri durante os 8 anos de vereador, hoje, enquanto cidadão, eu tenho condição de entender mais como é que funciona o Poder Legislativo, como é que funciona o Poder Executivo, e de estar me posicionando com responsabilidade e contribuindo com a minha cidade. Adailto, Valença tem jeito? Tem sim, principalmente começando pela população, a população que precisa valorizar mais a política, a população que precisa enxergar que aquele período ali de eleição, agora 45 dias, às vezes a necessidade daqueles 45 dias que não seja o principal para você decidir na hora de você votar, e que você também é responsável depois pelo que acontece na nossa cidade, porque, como eu falei em momentos anteriores, a gente, quando elege alguém, nós estamos elegendo alguém que vai nos representar. Então é importante que você tenha um pouco mais de cuidado, de responsabilidade, de saber a vida pregressa dessa pessoa que você está escolhendo para ali representar, seja no legislativo, seja no executivo, para que simplesmente depois que passa a eleição, como a gente vê muita gente, eu estou arrependido, eu me arrependi, sim, mas vai esperar 4 anos, vai esperar mais 3 anos e 6 meses. Então essa história de dizer, eu votei, mas eu me arrependi, sim, você se arrependeu, mas que na próxima não vote da mesma maneira que você votou. Procure conhecer um pouco mais da política, conhecer mais de quem são os candidatos, quem são os grupos que estão apoiando esse candidato, e também participe, acompanhe, cobre, porque tem muita gente também que parece que tem medo de botar a cara, tem medo de cobrar, e já tem outros que ficam se escondendo atrás dos fake news para ficar também, de alguma maneira, falando aquilo que ele não tem coragem de falar frente a frente. Aí fica nos fake news tentando desmoralizar as pessoas. Então, eu digo que tem jeito, agora precisa também que a população ela passe a enxergar a política com mais responsabilidade. Na hora que a gente entender que política é coisa séria, que política é algo que envolve a nossa vida, que aquela decisão no dia da eleição vai influenciar os próximos 4 anos da sociedade, com certeza a gente vai ter mais
vereadores comprometidos com o destino da cidade, a gente vai ter mais prefeitos, vice-prefeitos comprometidos com os interesses da cidade e não com os interesses dos seus apoiadores, dos seus financiadores de campanha. Com certeza. Então, minha família, hoje tivemos aqui a conversa sensacional com ele, Adailton Francisco, viu? Muito obrigado, Adailton, pela presença. Eu que agradeço, me coloco à disposição para que a gente possa estar vindo aqui falar sobre Valença, falar sobre essa querida cidade valenciana, uma cidade que tem um potencial, município. Eu tenho também um programa nas redes sociais, a Resenha Política. Sim. E eu venho trazendo isso, esse potencial que nós temos aqui. Nós temos um potencial na agricultura, nós temos um potencial no turismo, na pesca, na cultura, muita coisa boa que esse município pode ser potencializado para gerar emprego, porque essa é uma das maiores dificuldades que nós temos hoje na nossa cidade, é a geração de emprego, é a oportunidade de trabalho para as pessoas, para que as pessoas não fiquem achando que a prefeitura é o principal espaço para empregar, porque aí quando passa a gestão está desempregado e às vezes é um emprego que quando chega lá em setembro, outubro tem que demitir para poder fechar as contas. Então o que a gente precisa é trabalhar para que essa cidade ela atraia para que investimentos, que ela possa desenvolver esses setores que eu acabei de falar aqui, que vai gerar um emprego para que a população ela viva de maneira digna e não fique dependendo, principalmente no período eleitoral, daqueles políticos que se vale disso, que se vale do poder econômico para, em cima da necessidade das pessoas, tentar ter os votos e aí depois esse voto custar muito caro à própria população do nosso município. Então, agradeço aqui o convite, a oportunidade, me coloco à disposição. Então é isso, viu? Semana que vem voltamos com mais Bocas Miúdas e já sabe o dia, né? Quarta-feira, 19 horas, aqui no canal do Link Bahia. Até a próxima, um beijo e boa noite.